Irmãos, irmãs, hoje com toda a igreja celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu. Ele e o Pai enviaria o Espírito, o Consolador. Hoje, 8 de junho, estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade de Pentecostes encerra o ciclo da Páscoa, que tem como centro, é claro, a Páscoa, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele volta para o Pai, celebramos domingo passado, na Ascensão, e cumpre a promessa, envia o Espírito Santo prometido. E o Espírito Santo prometido que ele envia é o Espírito que o conduziu na missão, em suas ações, em sua pregação. E é este Espírito Santo que animará, conduzirá, preparará, fortalecerá, instruirá a vida da comunidade. Ele será sempre o defensor. Diferentemente de Lucas, João situa o Pentecostes, como nós vimos aqui, no dia da ressurreição, o domingo, o dia pascal, o dia da vitória sobre a morte, o dia que não conhece o ocaso. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se manifesta como força capaz de unir a todos para que o projeto de Deus, de um mundo novo, de um mundo solidário, seja concretizado. Todos, independentemente de raça ou nação, são chamados a testemunhar as maravilhas de Deus. O Evangelho relata que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portas fechadas, medo dos judeus, não é? Ali os discípulos se encontravam. E nesse contexto, Jesus se faz presente. Ele se põe no meio deles e diz: "A paz esteja com vocês." Esse é o contexto do domingo à tarde, é o contexto da Eucaristia. A gente sabe que desde muito cedo a comunidade cristã já se reunia à tarde para celebrar a Eucaristia, para tornar célebre tão grande acontecimento libertador, a Páscoa. O contexto em que se encontra a comunidade reunida, mais uma vez, é o da celebração, portanto. E todas as vezes, que nós nos reunimos, depois da apresentação do pão e do vinho, depois da consagração, quando o que preside, o padre diz: "Eis o mistério da fé", nós respondemos: "Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa vinda." Então, toda Eucaristia é Páscoa, toda Eucaristia é anúncio da morte e ressurreição do Senhor. Toda Eucaristia é celebração desse amor sem fim, sem limites de Deus por nós.
Primeiro, as portas estão fechadas, o aspecto negativo, revelando o medo, e o aspecto positivo, revelando que para Jesus ressuscitado não tem barreiras, não tem obstáculo, ele não está mais sujeito às condições físicas, de tempo, de espaço, seu estado é novo e não pode ser avaliado, como na ascensão, por categorias humanas. Ele saúda a comunidade com a paz. Nós já sabemos que a paz é plenitude dos bens messiânicos. A mesma saudação de sua despedida. Lembram-se? Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados. Não tenham medo. Esta é a saudação de Jesus, que não ficou preso à morte. Venceu a morte. É o Senhor, é o nosso Senhor. Suas cicatrizes o identificam. Ele é aquele que foi crucificado, não é outro, mas ele agora é vitorioso. A reação da comunidade nós já sabemos, uma reação de alegria por ver o Senhor, sentir, desfrutar, acolher a sua presença. E o ressuscitado, presente, comunicando a paz, criando ânimo, alegria, ele vai enviar a comunidade. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. A comunidade continua a ação de Jesus, a pessoa de Jesus, tudo o que ele realizou. E esse envio, nós vimos, é acompanhado do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O sopro de Jesus, o sopro do ressuscitado, caracteriza a nova criação, uma vez que a primeira criação falhou. Nasce assim a nova e definitiva comunidade. A comunidade do Messias, comunidade testemunha das maravilhas de Deus. E com isto, a reconciliação. A nova comunidade, na força do Espírito Santo, é chamada a perdoar, acolher, promover a reconciliação. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. O que devemos fazer? Irmãos, irmãs, colaborar para que cada um de nós devemos colaborar, como também a comunidade, abrindo-nos à ação do Espírito, o Espírito Santo, que não é propriedade, não está aprisionado a um povo, a uma religião. Pentecostes, portanto, motiva a abraçar o grande projeto de Deus, que envolve outros modos de crer, de viver a relação com o absoluto, envolve o projeto ecumênico proposto, pela nossa igreja, e assim unir em torno de um único objetivo, a justiça do reino. A justiça do reino, que é vida e liberdade para todos. Impõe-se que estejamos todos abertos ao sopro do Espírito, que continua fazendo novas todas as coisas. Sejamos igreja que se deixa conduzir pelo Espírito, na força dele, testemunhando o Evangelho da vida. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia.